E aí, pessoal, beleza? Tudo bem? Era aí que eu vou pôr o negócio para rodar aqui. Vamos lá continuar então nossa aula aqui do nosso curso de História completo para concursos vestibulares. Tá aí o nosso curso, né, pessoal? Vamos continuar aí, né? O e-mail historiacom1@outlook.com, Facebook Istuçar e o celular 3291650267. Como vocês podem ver aqui, curso de História completo para concursos e vestibulares. Aqui o e-mail, Istuçar e o telefone. Como vocês podem ver aqui em cima também, pessoal, 31, Idade Média, parte 4. Ah, é 31 de dezembro? Não! Aqui nós estamos falando que são 31 aulas já gravadas no nosso curso. Eita nós, hein? Bastante aula já, hein? Vamos lá, mas tem muita aula ainda. Vamos ver até quantas aulas esse curso nosso vai ter. Então vamos falar aí. E vamos falar Idade Média, parte 4, Baixa Idade Média, crescimento populacional, renascimento urbano e fluxos comerciais. Vamos lá, pessoal. O que nós temos que observar aqui primeiramente é que as características, haverá uma... a Baixa Idade Média é caracterizada por um conjunto de fatores que vão fazer uma transformação muito forte. Quais são esses conjuntos de fatores? Fatores socioeconômicos, políticos, religiosos, culturais. Mas só que isso vai se intensificar muito a partir do século XI. Mas o que nós temos que observar primeiramente? O crescimento populacional. O que vai ocorrer para haver esse crescimento populacional? Vai ocorrer que vai chegar um tempo que vai se cessar as invasões bárbaras. Vai acabar o fim das invasões bárbaras e com isso a parte da guerra. Consequentemente, será uma fase de estabilidade e de desenvolvimento técnico. Ou seja, você vai ter aqui o desenvolvimento na parte agrícola, por exemplo, a charrua, ou seja, também chamado de arado de ferro. O outro, o moinho hidráulico. Tudo isso são desenvolvimentos técnicos que vai ser primordial por causa de quê? Por causa desse crescimento populacional. Porque as guerras cessaram e as pessoas estão mais à toa para fazer filho. Mas olha só. Consequentemente, com isso tudo, eu tenho que ter um aumento da produção. Por causa de quê? Porque eu tenho uma população grande e eu não estou conseguindo mais sustentar ela. Para eu ter um aumento da produção, eu vou ter que ampliar o quê? A ampliação das áreas de produção. E essas áreas de produção eu vou ter nas comunas, nos mansos comuns, eu vou ter no lugar vou ter o desmatamento de árvores, aquela rotação de cultura vai acabar e, consequentemente, com isso, eu vou ter um aumento da minha produção por causa dessas ampliações de áreas de produção. E eu estou ampliando essas áreas de produção, pessoal, porque a minha população está alta e, consequentemente, eu tenho mais mão de obra para pôr esse pessoal para trabalhar. E, com isso tudo, eu vou ter logo o acúmulo de excedentes. Só que, pessoal, antes de falar o resto ali, é que vai acontecer que isso tudo vai ser uma beleza, só que a partir do momento isso vai ser desordenado e, consequentemente, você vai ter o desgaste do solo e, com isso, você vai ter vários outros fatores que vão influenciar por como que eu posso dizer, temporadas de colheitas. E, consequentemente, uma população tão grande e baixa colheita, eu vou ter a fome. Mas, voltando aqui, esse excedente produzido a partir dessa ampliação das minhas áreas de produção e, consequentemente, eu aumento a produção por causa que eu tenho mão de obra, eu tenho mais mão de obra, eu vou ter o quê? O renascimento do comércio. Ou seja, isso vai ser primordial para ressurgir a atividade comercial. Porque esse excedente, até então produzido, ele vai servir para ser vendido, para ser comercializado. Tranquilo? Nós vamos ter aqui o reaparecimento das moedas. Beleza? Tranquilo?
E nós vamos observar também é que esse crescimento populacional vai ser gerado também por uma diminuição de mortos. Consequentemente, porque eu não tenho guerras. E ainda mais, eu tenho uma população mais bem alimentada. Consequentemente, as taxas de natalidade serão maiores do que as taxas de mortalidade. Crescimento populacional. Beleza? Tranquilo? Beleza. Qualquer coisa, manda a sua questão, sua dúvida para historiacom1@outlook.com. Renascimento urbano. Vamos lá. O que nós temos que falar desse renascimento urbano? O renascimento comercial, pessoal, ele foi acompanhado do renascimento urbano. Por que ele foi acompanhado do renascimento urbano? Olha só, vai chegar um tempo que esse excedente produzido, a mão de obra vai ser tanto esse crescimento populacional, que os senhores feudais eles não vão ter lugar para pôr esse pessoal para trabalhar. Então vai dispensar esse pessoal, esse excedente. Eles vão virar homens livres. Vai haver um êxodo rural. E para onde essas pessoas irão? Para as cidades. E as cidades, elas vão ser primordial para quê? Para esse renascimento comercial, ele florescer. Através de quê? Das partes de comércio e artesanato. Ou seja, eu vou ter a formação aqui das corporações de ofícios. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, com esse renascimento comercial, que foi acompanhado com esse renascimento urbano, as cidades passarão a ser centros de atividades comercial e artesanal, como eu falei para vocês. Lá haverá as trocas, o comércio, tudo mais que será acontecer. E beleza. O que nós temos que observar aqui, pessoal, é que, olha só. Aqui está falando que com o aumento agrícola, eu vou ter o aumento do excedente. Por causa de que eu vou ter mais ampliação das minhas áreas de produção e, consequentemente, eu tenho um aumento da minha produção. E esse excedente podia ser comercializados nas cidades que eu falei. E essas cidades serão chamadas de quê? Burgos. Ou no latim quer dizer o quê? Cidades muradas. Cidades amuralhadas também, cidades pequenas muradas. Por quê? Essas pessoas vão sair dessas terras dos senhores feudais por causa que não tem lugar para trabalhar e tudo mais, ou também senhores também que não têm condição para fazer, eles vão migrar para esses centros urbanos, essas organizações urbanas medievais, que no início serão formadas em locais estratégicos, em que você tem, ao longo de rotas comerciais, portos na beira-mar. Com isso, esses burgos irão nascer novas cidades, ou então a volta de cidades antigas ao poder. Tranquilo, pessoal? Beleza? No início, esses burgos, como eu falei para vocês, ficavam perto em locais estratégicos, mas eles eram controlados por nobres. E esses nobres, eles cobravam taxas desses comerciantes. Esses comerciantes têm o nome de burgueses. Tranquilo, pessoal? Beleza? E vai chegar um momento em que esses comerciantes, esses burgueses, vão começar a se agrupar, a se associar a um tipo de associação chamada de comunas. Para quê? Para tentar tirar esse domínio dos nobres sobre eles, através dessas taxas, e sair com esse domínio para uma autonomia própria. Mas como que eles vão ganhar essa autonomia e sair desse domínio do senhor? Através da aliança ao rei. Por causa de quê? O rei, ele tem o caráter dele descentralizado. Ele não tem poder nenhum. Ele vai se escorar como eu posso dizer, num grupo que está cada vez mais ganhando espaço, cada vez mais ficando mais forte através das suas trocas comerciais e, consequentemente,
o rei tem que se apoiar nele para poder o quê? Fazer os seus projetos de padronizações de moedas, ter uma balança favorável, ter a intervenção do Estado na economia. Consequentemente, isso leva ao mercantilismo e depois ao absolutismo, aos chamados estados absolutistas que nós vamos estudar nos próximos vídeos. Só que essa aliança com o rei, pessoal, será feita através de cartas de franquias. Com essa aliança, o rei tenta se aproximar a essa classe emergente para quê? Para tentar tirar o poder dos nobres. Consequentemente, o rei vai poder pegar financiamento desse pessoal para constituir um exército e assim tomar o poder. Tranquilo, pessoal? Beleza? Aí o que nós iremos observar aqui nessa relação? Olha só, o que nós temos que observar aqui nessa relação é que o renascimento comercial ele está ligado ao aumento da produção, que está ligado ao aumento das áreas produtivas e, consequentemente, essas áreas produtivas elas vão se desenvolver e serão comercializadas nos centros urbanos, nos burgos. Então, o desenvolvimento urbano, o comercial e o populacional, você vai observar que eles vão ocorrer quase que simultaneamente na história. Tranquilo, pessoal? Uma coisa vai desencadear a outra. Beleza? Agora nós observaremos a parte dos fluxos comerciais. Aqui que nós temos que observar, pessoal, que a partir do século XI, mais século XII, XIII, você vai observar que a Europa, pessoal, ela vai começar a se urbanizar e desenvolver. Vai começar a urbanizar e desenvolver. E um dos processos que a gente tem que lembrar, que vai facilitar essa urbanização e o desenvolvimento dessas cidades, desses fluxos comerciais, será o que? Nós já falamos na aula anterior, as cruzadas. Essas cruzadas, elas vão reatar rotas antigas, voltar à atividade. Ou seja, a partir que os cruzados vão direto ao Oriente, em direção ao Oriente, o que vai acontecer? Vai acontecer o desenvolvimento de corredores comerciais para suprir esses cruzados. E com isso, alguns autores falam que as cruzadas, elas, como eu posso dizer, foi um fator muito importante para o desenvolvimento econômico. E com isso, pessoal, as cidades europeias, principalmente aquelas que ficavam próximo ao Mediterrâneo, elas começaram a reatar as suas atividades comerciais. As cruzadas influenciaram muito para esse fluxo comercial. Com isso, pessoal, nós vamos observar várias rotas comerciais sendo desenvolvidas, mas eixos que vão ganhar importância. Como? Quais são esses eixos? 2 eixos. O sul, que é as cidades da Península Itálica. Como é que nós podemos falar aqui? Nós podemos falar de Veneza, nós podemos falar de Gênova, tranquilo? Que vão dominar aquela parte do mar Mediterrâneo. Outra que nós vamos ver será o eixo do norte, que vai pegar a parte do Mar do Norte e do Báltico, ou seja, a região chamada de Flandres. Tranquilo, pessoal? Onde ficava a cidade de Flandres. Se eu não me engano, é a atual Holanda e Bélgica, se eu não me engano. Mas o que nós vamos observar? Que isso vai levar à formação das chamadas guildas. O que seriam essas guildas? É a associação de mercadores. E também as chamadas Hansas, associações entre grandes cidades fortes na parte do comércio. A mais famosa é a Hansa Teutônica, ou também chamada de Liga Hanseática, que dominava a parte do norte e o Báltico. Tranquilo, pessoal? E vai agregar várias outras cidades aqui. O que nós temos que observar também é que vai surgir, pessoal, os banqueiros e cambistas. Ou seja, quem é cambiar? É o cambista que vende ingresso lá na porta do estádio? Não, vou beber água primeiro, tá, pessoal? Beleza, pessoal?
Calma um pouquinho, que eu vou aceitar água. Nós temos tempo, tem 14 minutos, pessoal. Aceitar água. Você quer água? Não quer? Então, depois fala que eu ofereci, hein? Olhe lá, olhe lá. Então, eu vou beber água para matar minha sede. Tranquilo? Eu comi uma pipoca ali. A pipoca estava bem salgada. Beleza, beber água. Então, você vai ter o surgimento dos banqueiros e cambistas. Ou seja, essas pessoas, elas vão surgir para quê? Para que intuito? São burgueses. Para que intuito? Para facilitar a troca, como eu posso dizer, a troca de moedas, para que a sua moeda não perca valor em um determinado local que você esteja comercializando. Ou também os banqueiros para como eu posso dizer, a parte do empréstimo de dinheiro para comercializar. Só que isso, pessoal, vai levar uma coisa que vai contribuir muito para a expansão do crédito. Tranquilo, pessoal? Beleza? Mas o que vai acontecer é que vai haver um conflito com a igreja. Por quê? A igreja, ela aceita uma coisa, mas ela não aceita outra. O que ela aceita? O chamado preço justo. Ou seja, o que seria esse preço justo? O preço justo, pessoal, ele ocorreu quando segundo qual o produto deveria ser fabricado, ser produzido, e a soma daquela matéria-prima com a produção do cara, que o cara fez, que negócio tudo, tinha que dar um preço justo, um preço certo, um preço correto. Isso é o preço justo, que é aceito pela igreja. Por quê? A pessoa plantou, ela teve um trabalho, tudo mais, e aquela soma daqueles trabalhos todos, ali estaria um preço. Só que ela não vai aceitar uma coisa que seria substituir esse preço justo, que vai ser substituído o chamado lucro. Ela não aceita isso. Por quê? A igreja, pessoal, ela não vai aceitar o lucro por causa de um pecado chamado de usura. E isso, a igreja põe isso para brecar, para frear a expansão da burguesia. E, consequentemente, a burguesia não vai levar nada a isso. Tranquilo, pessoal? Beleza? E, consequentemente, o crescimento das cidades ela vai ser desordenado por causa desse êxodo rural. Tranquilo? Beleza? Espero que vocês tenham entendido essa parte aí do nosso História Medieval, parte 4. Nós temos aí 18 minutos. Essa aula ela não demorou muito, mas era por causa disso mesmo. Para você ter eu queria dividir, porque se eu fosse falar o resto, não ia dar tempo de a gente falar tudo aqui, ia passar o tempo, e algumas pessoas estão mandando algumas mensagens, nossa, seu vídeo tá passando os 30 minutos, hein? Mas infelizmente algumas coisas a gente passa, mas outras a gente tenta dividir. Eu dividi esse vídeo aqui para ficar mais fácil para você aí, para você saber a parte na hora que você quer. Mas o que nós vamos observar aqui, pessoal, que vai haver nesse caso a chamada transição do feudalismo para o capitalismo e, consequentemente, o fim da Idade Média. Tranquilo, pessoal? Beleza? Então, na próxima aula, espero vocês, porque Idade Média, parte 5, vem na nossa próxima aula, a última. Valeu? Um abraço, pessoal!